Alô, comunidade das redes sociais. Hoje estamos aqui no município de Marechal Deodoro, que fica em Alagoas, bem ao lado da parte sul da cidade de Maceió. E estou aqui em frente ao Museu Marechal Deodoro da Fonseca, que foi a casa da família. Depois ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 16 anos, teve a sua história no Exército, veio a ser presidente da República, mas esse local é o local de origem do primeiro presidente da República do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, que teve na sua família vários marechais, e Hermes da Fonseca também pertencia a essa família. Se eu não me engano, era irmão de Deodoro da Fonseca. E a República, ela vem recheada de vários símbolos. Vários símbolos acompanhavam a República. A liberdade dentro dos seus valores republicanos, afinal de contas, a República veio em substituição à monarquia. E desde as suas bases europeias, a monarquia simbolizava para a visão dos republicanos uma repressão maior em relação à liberdade. Afinal de contas, república significa res public, coisa pública, porém a monarquia era um poder de governança que pertencia à família, que não pertencia à coisa pública. Hoje em dia, qualquer pessoa, teoricamente, tem o direito de se candidatar até a presidência da República. Porém, a monarquia pertencia à família do rei. Mas a República chegou, recheada de símbolos. E um desses símbolos da República, além do evolucionismo, do darwinismo social, que entendia que o dia de hoje é sempre melhor que o dia de ontem e o dia de amanhã será sempre melhor que o dia de hoje. Porém, esse evolucionismo, ele tinha alguns cinismos, porque a evolução deveria ser de acordo com os valores da Europa, dos valores culturais, dos valores industriais, dos valores de desenvolvimento do povo europeu. Consequentemente, aqueles que não estavam dentro dessa esfera eram discriminados, eram considerados povos de somenos importância, dado o que aconteceu com a escravidão. Ou seja, se eles vêm da África, é porque eles não têm os mesmos valores cristãos que nós. Se esses nativos são indígenas e não têm os mesmos valores eurocêntricos, é porque eles não estão dentro da mesma rota de evolução. Então a República chega também com esse símbolo eurocêntrico. Se nós passarmos pelas grandes cidades do Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, vamos caminhar pela cidade e vamos ver toda uma marca europeia em pleno Rio de Janeiro. É uma Avenida Rio Branco, com um teatro municipal no estilo francês, no estilo da Belle Époque, no estilo Art Nouveau, no estilo Art Deco. Se caminharmos, por exemplo, pela cidade e formos à Assembleia Legislativa, vamos ver uma Assembleia Legislativa neoclássica. Se formos ao FRJ, também vamos ver essa arquitetura europeia. Então, a própria arquitetura da cidade demonstra que os valores europeus chegaram para nos influenciar também através da República. E essa República, muito mais que isso, representava o positivismo lógico. A República chegou no Brasil nos braços da ideologia positivista, que entendia que a sociedade deveria ser organizada com os valores da ciência, ou seja, a ciência que procurava compreender os corpos naturais deveria agora organizar a vida da sociedade. E esse positivismo chega no Brasil
com essa ideia de ordem e progresso, porque o fundador do positivismo lógico, Augusto Comte, fundamentou a frase amor, ordem e progresso. E na nossa bandeira está lá, ordem e progresso, frase positivista, que nós tiramos, curiosamente, o amor. Aliás, até um deputado do PT, se eu não me engano, o nome dele é Chico Pinheiro, agora não estou me lembrando muito bem, ou Chico Alencar, agora não estou me lembrando muito bem, ele chegou a propor que o amor voltasse à bandeira, mas não voltou. Ou seja, a República Brasileira chega nos braços do positivismo lógico. E um positivismo lógico movimentado por um momento onde a República se consolida no Brasil através do militarismo. E é a partir desse ponto, principalmente, que eu gostaria de focar: evolucionismo, positivismo e militarismo. E nesse momento, Deodoro da Fonseca, ele é o primeiro grande nome republicano a simbolizar os brasões do exército, que já vinha acontecendo desde a monarquia, porque no momento da monarquia, em plena Guerra do Paraguai, o exército de Caxias ganha o status social que ele não tinha no Brasil. E ele passa a referendar as localidades, as autoridades locais. E essas autoridades locais, as aristocracias locais, começam a receber, inclusive, títulos do exército, títulos de general, títulos de capitão, e através desses títulos de capitão, essas aristocracias locais governavam, controlavam a população. De repente chega a República e isso permanece por um bom tempo, até que Getúlio Vargas acaba literalmente com esse potencial que o exército tinha de conferir títulos de autoridade através das aristocracias locais. Mas esse momento é crucial para que o exército passe a fazer parte considerável dos ditames da nossa República. O exército teve importância capital no Estado Novo para consolidar a ditadura de Vargas. O exército tem a autonomia necessária para representar o golpe de 64, que durou até 84, e o exército sempre simboliza esse lugar que hoje, inclusive, é usado como ameaça. Olha, não estiquem muito a corda, não. E às vezes a gente percebe que algumas pessoas continuam com essa mania, com essa mania política de usar o exército como ameaça ao direito de expressão, à liberdade, ou seja, não estiquem muito a corda, porque o exército está aqui vigiando vocês. Claro que hoje isso é uma bravata. O Brasil não vai ter golpe no Brasil. Bolsonaro não é um ditador, não tem nem vocação para isso. Até porque para ser ditador você precisa governar. Você não pode ficar colocando culpa na esquerda, culpa no comunismo, culpa na galinha pintadinha, como ele faz. Ou seja, Bolsonaro ganhou democraticamente e governa democraticamente, em uma democracia de má qualidade. Aí é outro papo. Mas Bolsonaro não é um ditador. Então vamos conhecer a casa? Espera o carro aí. 10 agora.
Vamos conhecer a casa, vamos conhecer o museu. Olha aqui. Vem, amor. Ali está a mãe do nosso herói. Deixa eu ver o nome dela que eu esqueci. Você lembra, amor? Dona Rosa da Fonseca, como patrona da família militar, e implantação do dia da família militar. Então essa é a mãe do nosso herói. Parece com ele, né? E aqui tá. Eu deveria ter ido nele primeiro, né? Mas como a mãe vem antes do filho, aqui está a estátua do nosso herói. Segura. Deodoro da Fonseca. E muitas coisas curiosas, né? Aqui a mobília da família. A cama de solteiro. A cama de solteiro do nosso herói. Se a pessoa não se casava na época, ela ficava com uma cama maior, que era a cama do solteirão. E aqui a cama de casal, né? E como toda família católica tradicional, com certeza essa família não ficava de fora. Aqui está mais um símbolo, o catolicismo marcando, né? A religião marcando de forma capital a nossa república. E aqui está também os talheres da época, né? E símbolos armamentícios daquela época. Enfim. E aqui atrás, aqui é a foto. O Marechal Deodoro costumava nunca ficar sem farda, inclusive em casa ele ficava fardado. E essa foi uma das poucas fotos que ele tirou sem farda, curiosamente. Aqui atrás tem um local, tipo um anfiteatro, onde as pessoas realizam, às vezes aqui, festivais de poesia. Um espaço bastante interessante, né? Há sarais aqui de poesias de vez em quando. Aqui, ó, interessante. Tudo isso para homenagear uma figura curiosa, né? Marechal Deodoro da Fonseca representa tudo isso. Representa essa relação muito próxima entre a nossa república e o exército. Eu gostaria de colocar isso com uma ênfase maior. A relação da nossa república com o exército. E parece que a gente tem dificuldade de separar o exército como instituição de Estado e a governança e a governabilidade. É como se o exército tivesse sempre... Aqui são objetos da época, né? Usados pela família. Aí, objetos da época com as suas devidas utilidades. Mas eu gostaria de continuar falando disso. O exército parece que está sempre querendo meter o bedelho na coisa pública, interferir nos caminhos dos governos. Isso já vem de, por exemplo, quando Juscelino Kubitschek se tornou presidente do Brasil, ele teve dificuldades de assumir exatamente porque o exército ali era sempre uma ameaça. Na nova república, com o Sarney, o exército também se tornou aquele indigesto que estava ali prestes a
ameaçar a República. Prestes a ameaçar a República. Vem para cá. E algumas pessoas até entendem que que o Exército deve acabar, as Forças Armadas devem acabar, que o militarismo deve acabar, que a polícia militar não tem que ser militarizada, que a polícia tem que ser desmilitarizada. O professor Paulo Guiraldelli até diz que fica um montão de gente lá vestida de azeitona, ou seja, fantasiada de azeitona, dando despesa pra gente, sem fazer nada. Eu não sei se isso seria assim, né? Será que é isso mesmo? Será que o Exército tem que acabar, sobretudo por causa dessas contradições? Será que sim? É uma pergunta, né? É uma pergunta que não é fácil de ser respondida. Eu não sou simpático ao Exército. Eu não sou simpático ao Exército. Eu não sou simpático por causa de razões que me levam a crer que realmente o militarismo representa para mim coisas que muito ultrapassadas em relação ao nosso Brasil. Há países que não têm exército. O Costa Rica não tem exército. Agora, o Brasil tem exército. Para quê? Bom, éramos força de paz no Haiti e isso fazia com que o Brasil concorresse a algumas cadeiras no Conselho de Segurança da ONU, principalmente no governo Lula. Mas fora isso, o que o Brasil tem de força militar numa guerra, por exemplo, contra os Estados Unidos, por exemplo? Nós seríamos desbaratados em pouquíssimo tempo. Nós não teríamos como reagir a uma guerra séria contra um país minimamente militarizado ou bem militarizado. Então, o que o Exército representa? Muita gente diz, inclusive, que naquilo que o Exército se tornou a referência que é, o Exército não fez nada em relação aos seus quadros. Por exemplo, Guerra do Paraguai. Quem lutou? Os negros, os escravos, e muitos escravos que iam lutar, lutavam e os seus patrões, os seus senhores, recebiam os brasões, os louros da vitória, como se eles tivessem lutado. Recebiam, inclusive, títulos de honraria do Exército. Na Segunda Guerra Mundial, quem lutou? Foram os quadros do Exército? Há críticos que dizem que não, foram os pracinhas. Os pracinhas lutaram. E quando os pracinhas lutaram, eles foram treinados por quem? Pelo Exército Brasileiro? Não. Os críticos dizem que os pracinhas foram treinados na Europa, não foram treinados pelo Exército. E quando o Exército, e a crítica que se faz é que quando nós precisamos do Exército, e às vezes quando nós precisamos do Exército, ele se volta contra quem? Se volta contra a população que está protestando contra um governo. Então o Exército está sempre se voltando, às vezes, na nossa história, contra o povo, e não contra uma outra nação forte e soberana que ele precisava derrotar. Evidentemente, derrotamos o Paraguai, mas há críticos que dizem que derrotamos o Paraguai com os quadros do Exército? Não, derrotamos com a mão de obra escrava que recebeu muitas propostas de boas que não foram cumpridas, que receberam inclusive como presente, segundo críticos, o Morro da Providência do Rio de Janeiro como presente, e muitas promessas não foram cumpridas.
E quando precisamos do exército brasileiro, na Segunda Guerra Mundial, quem lutou foram os pracinhas. Então os críticos dizem o quê? Que o exército brasileiro nunca fez nenhuma para ter essa grandeza toda. Eu não vou afirmar, porque me falta base ainda, mas eu sou simpático a essa ideia. O exército brasileiro é isso tudo, mas independente dele ser ou não, esse museu representa o exército, porque o exército esteve nos primeiros momentos da nossa república nos representando e está até hoje como um fantasma que diz de vez em quando, olha, não estica a corda não, porque se protestar contra o presidente Bolsonaro, eu posso ressuscitar a minha fúria contra o povo. É isso aí, fica essa reflexão a respeito da nossa república aqui no museu destinado ao Marechal Deodoro da Fonseca. Ok, galera? Vocês são do coração.